Olá, gente querida que acompanha nosso trabalho aqui no Bem Viver, na TV Cidade. Hoje estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho para vocês da minha experiência profissional e a minha experiência pessoal de estar em contato com a morte. Na verdade, hoje o nosso assunto ele vai se basear basicamente nisso, que é o medo de morrer e o que representa estar em contato com a morte para nós. Eu gostaria então de começar que em 94 me mudei para Farroupilha, e a partir eu comecei a trabalhar em 95 na PAI. Eu ouvi na rádio uma vaga para orientadora pedagógica e acabei indo buscar, embora fosse psicóloga, a vaga não era para mim, mas eu acabei indo procurar um emprego na PAI por conta de sugestões de amigos, enfim, não custava tentar. E eu acabei indo até a PAI e eu fui contratada, na verdade, para trabalhar 10 horas na orientação pedagógica e 10 horas como psicóloga. A necessidade era de orientação pedagógica, mas acredito que a diretora na época, a Anícia Kunzler, gostou de mim, enfim, me contratou. E eu trabalhei durante 4 anos como psicóloga, porque no primeiro ano foi no primeiro ano que eu desenvolvi a atividade de orientação pedagógica, porque já tinha uma certa experiência com escolas maternais em Caxias, enfim. E no segundo ano que eu estava na PAI, eu então passei a trabalhar apenas como psicóloga às 20 horas. Já engravidei no primeiro ano que eu estava na PAI, engravidei da minha 4ª filha, e foi uma situação bem difícil e eu tive muito apoio na época. Deu tudo certo, acabei saindo de licença nas férias, retornei, enfim. Foi um processo bem legal e a partir disso comecei a desenvolver as minhas atividades na PAI como psicóloga e muito empenhada, muito dedicada. Tenho certeza que o meu trabalho sempre foi de muita dedicação, tentando sempre fazer o meu melhor, sabendo que às vezes não conseguia também, mas me dedicando muito à causa, à pessoa com deficiência, tentando ser o máximo empática possível com familiares, pais e crianças também, alunos e usuários. E a partir disso, então, em 1999, eu fui convidada a trabalhar como diretora, a assumir a direção da PAI. E foi nesse período, então, que eu digo que foi muito crucial para mim. Foi um divisor de águas na minha vida, porque foi nesse período que eu literalmente adoeci. A pressão e a responsabilidade, o peso da responsabilidade, na verdade, me deixou muito desestabilizada e eu acabei adoecendo. Eu tive 20 dias de febre e tratando uma sinusite e a febre não passava. A sinusite melhorou e a febre não passava até que um dia eu, em conversa com o médico na época, o Dr. Butelli, ele me orientou que fizesse exames para a gente poder investigar melhor, né? Fazer pelo menos uma radiografia, exame de sangue para ver de onde vinha a febre. E nesse período, então, eu acabei indo fazer os exames, consultei o meu pneumo e ele me deu a requisição e eu acabei fazendo essa radiografia que deu uma doença que eu já até falei aqui um pouco no programa, quando eu fui entrevistada pelo Glacir, mas agora eu quero esmiuçar muito o que aconteceu nessa época, para que você que nos acompanha aqui possa ter a ideia da dimensão dessa mudança na minha vida e de que muitas vezes a gente ter contato com doença e com
A perspectiva da morte, na verdade, é muito, muito drástica, é uma mudança muito drástica que traz para a nossa vida. Então, eu fui fazer o exame e nesse exame, nessa radiografia, deu que eu tinha atalactesia pulmonar. Na verdade, para mim, eu tinha câncer. Foi um momento, assim, da minha vida que eu tinha certeza que eu estava com câncer e que ia morrer. E foi, então, um momento, assim, de muita mudança, de um autoconhecimento muito intenso. Eu já tinha feito terapia, mas naquele momento eu tinha parado de fazer terapia e estava, na verdade, buscando alguma alternativa. E nesse momento, assim, foram muitas noites em claro, foram muitos insights que eu tive, muito cair a ficha sobre a minha vida, sobre a minha história. E naquela noite foi um divisor de águas, porque no outro dia eu já fiquei sabendo que eu não tinha câncer, era só um murchamento do pulmão e que o diagnóstico tinha sido errado. Eu só tinha, um erro de luminosidade na radiografia. E eu acabei, então, desencadeando esse problema, todo esse processo de autoconhecimento por um erro, que na verdade nem tinha câncer, né? Eu tinha só uma virose, enfim, eu fiquei sabendo que eu tinha só uma virose, mas a pressão que eu senti, né, de estar assumindo a direção da PAI e ter muitas cobranças, eu lembro que o pessoal falava muito que eu era muito boa, que eu era muito flexível e que iam tomar conta de mim, que quem ia mandar seriam as pessoas que trabalhavam lá. E eu, dentro desse processo, né, de autoconhecimento, tive várias noites em claro, 30 dias com muito choro. À noite eu chorava, no outro dia eu enxugava as lágrimas, trabalhava, enfrentava o meu dia a dia. E foi um processo lindo na minha vida. Dolorido, muito intenso, mas muito bom e muito libertador, onde eu encontrei a verdadeira Margarete com seus valores, com as suas características, com as suas limitações, mas com muitas, muitas coisas boas também. E foi a partir daí que eu comecei a valorizar mais o meu lado bom, aquelas coisas que eu gostava em mim, que eu achava que eram coisas legais e que me faziam bem a mim e ao outro. Foi aí que eu entendi o sofrimento da minha mãe, aí que eu entendi que a gente não tem culpa, a gente tem responsabilidade, que eu trago sempre aqui no programa, que a gente pode mudar, aprender a fazer diferente. E comecei a viver intensamente o dia de hoje. Não que não houveram retrocessos diante disso, já tive que lidar muito com a ansiedade de viver o futuro, mas tentando sempre me trabalhar para viver o presente. Mas foi nesse momento, então, do medo da morte que eu mudei, que eu consegui sobrepor muitos obstáculos que não me deixavam ser eu mesma e que me deixavam mal em função da avaliação dos outros, da minha avaliação também, que a gente pesa muito aquilo que a gente acha que tem de ruim, a gente pesa muito os nossos defeitos, que eu gosto de falar em limitação, eu gosto de dizer que a gente tem limitações, que a gente pode aprender a fazer diferente, a gente tem que ter um olhar diferente, tem que ter alguém que nos mostre esse caminho diferente, porque a gente tem uma experiência de vida dentro de casa, a gente tem conceitos que nos passam de certo e de errado na nossa família, e a gente acaba se limitando àquele conceito. Graças a Deus, a questão da internet, da informação, hoje se tem muito mais acesso às informações do que antigamente, né? Que nós tínhamos muito limitado. Mas são ferramentas que nós podemos se utilizar
para buscar esse autoconhecimento e passar por esse processo, que às vezes pode ser muito dolorido. Eu digo que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Eu fui com muita dor, mas cada vez que eu chorava, cada vez que eu me dava conta de coisas, eu ia me libertando de amarras que vinham me acorrentando ao longo dos anos e ao longo do meu desenvolvimento. Então, o entrar na direção da PAI foi o fator desencadeante de uma virose e que veio me trazer, né, todo esse autoconhecimento diante da perspectiva da morte. Porque quando eu tive diagnóstico, atalactesia pulmonar, eu achei que eu ia morrer. Era essa a minha sentença, a sentença já estava dada. Mas, no entanto, foi o nascer de uma nova Margarete, foi o desabrochar de uma nova Margarete muito mais segura, muito mais tranquila, muito mais focada. Claro que teve fases, a vida é uma questão de fases, né? A gente pode estar bem hoje, mas estamos sempre em evolução. Eu já disse aqui, né, que eu acredito que a última evolução é a morte, o se desapegar do corpo, dessa vida, dessas coisas que a gente tem aqui, e ir para outro plano. Mas a gente quer aprender isso bem mais adiante. Nós vamos estar aqui evoluindo cada vez mais. E quem sabe é esse o sentido da vida, ajudar os outros a evoluir. Com o nosso programa, eu quero deixar essa mensagem para vocês, que muitas vezes é sofrido, é dolorido, se dar conta de algumas coisas, entrar em contato com esse inconsciente, com esses conflitos estabelecidos, mas que vai ser libertador, que a gente tem que ter essa perspectiva de que lá adiante vai ser melhor, que lá adiante nós vamos enfrentar as fases evolutivas com mais determinação, sabendo que temos que buscar ajuda, temos que estar nos munindo de armas para que a gente possa enfrentar esses momentos conflituosos que vão aparecer, né? Vão sempre aparecer. Vão ser coisas, conceitos que a gente estabeleceu e que mexe com a gente, e que quando não sai como a gente espera, ou sai do nosso controle, a gente perde o controle sobre a situação, a gente não tem o que fazer, a gente acaba se desestabilizando. E é nesse momento, e é esses momentos que a gente tem que aproveitar para se reorganizar. Então, toda crise, todo momento de dificuldade da nossa vida, elas têm que ser visto como algo desafiador, que a gente possa encontrar uma saída para isso, que a gente possa buscar ferramentas, recursos, informações, autoconhecimento, elaborar conflitos para poder tirar o melhor disso tudo, poder ver o melhor e trazer para a nossa vida uma qualidade de vida melhor, com mais tranquilidade, com mais essa questão de olhar para o lado e aproveitar o que a vida oferece de bom. Isso é meio clichê, mas com certeza é possível. É possível a gente tirar o melhor de tudo que a gente está vivendo. É difícil? É bem difícil, é uma árdua tarefa, mas a gente pode se empreender nela, a gente pode se tornar um empreendedor de almas. Quem viu o filme, leu o livro e o filme, o Contador de Histórias, é um filme brasileiro, agora esqueci do nome, não me vem o nome, mas daqui um pouco vem. Mas, enfim, ele se diz um catador de almas, né? Alguém que faz as pessoas acordar para a vida e se dar conta daquilo que realmente tem valor. E quando eu tive esse processo de achar que ia morrer, foi uma das coisas muito significativas na minha vida. De dar valor àquilo que tem valor. O que tem valor? Né? Em primeiro lugar, a minha vida. A vida, enquanto a gente estiver vivo, vai ter possibilidades de mudar tudo, de fazer diferente, de construir uma nova história. E a minha família, filhos, hoje neta,
Naquela época não tinha neta ainda, mas hoje a gente vai agregando valores, né? Isso é importante. As relações de amizade, as relações com o paciente, com pessoas que eu tenho ajudado, isso tem contribuído muito com o meu crescimento e com ampliando a minha visão de mundo, né? Ampliando a minha visão de mundo e me sentindo alguém importante e inserido nesse mundo. Alguém que faz parte e que pode contribuir para que esse mundo seja melhor. E eu trago agora uma reflexão sobre a questão da pandemia, que quando começou a pandemia, na verdade eu fiquei muito feliz, porque eu queria que as pessoas também vissem aquilo que eu via, aquilo que eu conseguia através de todo esse autoconhecimento, e foi nesse momento de estar em contato com a morte. E a pandemia e o medo de morrer, de se contaminar e de vir a morrer, era uma opção e uma possibilidade. Eu acredito de que as pessoas se deem conta e acordem para a vida. Acordem para aquilo que realmente tem valor. E eu acho que está acontecendo essa mudança. Eu vi no jornal um movimento de uma menina que se deu conta que tinha muitas propriedades, muitos pomares que as frutas apodreciam embaixo do pé. E essa menina criou uma rede de apoio onde as pessoas entregam para ela, entregam essas frutas que vão amadurecendo, que não são aproveitadas, e ela distribui com as pessoas que precisam mais. Então, eu acho que a solidariedade, essa questão de entender que o outro tem necessidades e que a gente pode ajudar, não só necessidades físicas, de necessidades fisiológicas, eu quero dizer, né? De fome, de abrigo, isso também, mas de uma palavra, de um incentivo, dessa pessoa se ver como alguém de valor. Às vezes, ela só está precisando disso para não dar um passo para frente para a morte, não se suicidar. Ela só precisa entender que a vida ela tem valor por si. E eu gosto de falar da geriatra, que eu tenho assistido muitos vídeos dela, acho que eu já falei aqui no programa, a geriatra Ana Cláudia Galvão Arantes. Ana Cláudia Arantes, isso. Antunes Arantes. Ela traz muito, ela trabalha com cuidados paliativos, que são aqueles cuidados já quando a pessoa está perto da morte, que é a pessoa que não tem mais o que ser feito, só cuidados para ela ter uma boa passagem, uma morte mais tranquila. E ela tem experiências maravilhosas de gente assim que foi para lá, para a clínica dela com respirador, com sedadas, e conseguiram estar melhor, tirar respirador, não estar sedada, para ter uma morte digna, uma passagem digna, uma morte com qualidade. E ela traz inúmeras experiências nessa área que eu acho que vale a pena ver os vídeos dela, né? E gostaria que vocês participassem, olhassem, vissem esses vídeos, que vale a pena entender um pouco da visão dela, que tem esse muito contato com a morte, esse contato diário com a morte. E aproveitar, né, para ter essa visão do que é, do quais são seus valores na nossa vida. Muitas vezes a gente corre tanto, se estressa tanto por trabalho, dinheiro, condição financeira e muitas outras coisas, né? Estudar, se formar, ter títulos de pós-graduação, mestrado, enfim, doutorado, e muitas vezes se frustra porque chegou lá e não tem o resultado esperado, que é a tal da felicidade ou a estabilidade emocional. Isso depende
de outros fatores. Claro que é importante, claro que a gente pode buscar isso, claro que eu acho que é uma questão de autoafirmação, essa questão financeira, de questão de estudo, de buscar cada vez mais, mas junto com isso, eu indico sempre para que as pessoas busquem o autoconhecimento, invistam nisso. Gastem o seu tempo, gastem seu dinheiro ou gastem da sua disponibilidade para investir no autoconhecimento, porque nada disso vai adiantar se não tiver essa condição emocional para usufruir daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está conseguindo. Eu já atendi muita gente que terminava o curso, o seu sonho era fazer uma graduação, fez a graduação, saiu no dia da formatura, no outro dia atormentado porque tinha que ter emprego, porque tinha que ter isso, porque tinha que ir atrás daquilo, e não vivia nunca bem. E aí faz outro curso, e aí faz outra formação, e aí faz outra pós-graduação, enfim, vai fazendo muitas coisas, mas no fundo não consegue aquilo que está buscando, que é a satisfação do viver o hoje, o aqui, o agora, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila. Então, o meu recado que eu quero deixar hoje aqui para nossos amigos que acompanham nosso programa é esse, que a gente possa estar feliz, né? Hoje, aqui e agora, para a gente poder aproveitar essa vida enquanto a gente tem ela. Porque a gente não sabe, daqui um pouco, não sabe o que vai acontecer com a gente. A questão da vida é essa imprevisibilidade, da gente não saber até quando, não se tem data de validade. O ser humano não tem data de validade, ele não sabe até quando vai viver. Eu só sei que eu acho que a gente pode viver bem aqui e agora e envelhecer bem também, para não chegar lá adiante e se arrepender. Muito obrigado a todos que acompanharam.